matriz de uma transformação linear sejam a transformação linear de V em W, uma transformação linear, e A, uma base do vetor V, e B, uma base da imagem W. Né? Então, A, uma base do espaço vetorial V, né? E B, uma base do espaço vetorial W, que é a imagem da transformação. Sem prejuízo de generalização, consideremos o caso em que a dimensão de V, do domínio, né, do vetor do domínio, seja a dimensão 2, e a dimensão da imagem, né, do espaço vetorial W seja 3. Isso aqui é uma suposição, né, mas eles podem ser de 3 para 2, de 2 para 2, 3 para 3, né, a transformação a qual nós já estamos trabalhando. Sejam A, né, os vetores V1 e V2, e B, né, os vetores W1, W2, W3. Né? Então, A é a base do vetor V, do domínio, e B é a imagem da transformação. Né? W1, W2, W3, né, que uma vez que é do R2 para o R3. Então, eles são bases de V e base de W. V1, V2 é a base de V, e W1, W2, W3 são as bases da imagem, né, do vetor W. Um vetor V pertencente ao espaço vetorial V, né, daqui, pode ser expresso por V, combinação, né, linear das bases V1 e V2. Né? Então, V é igual a 1x1 vezes o vetor V, que é da base A, mais x2 vezes o vetor V2, que é da base A. Né? Ou VA igual a x1 e x2. E a imagem da transformação linear, né, também pode ser escrito como uma combinação linear das bases. Né? T de V é igual a y1 vezes W1 mais y2 vezes W2 mais y3 vezes W3. Tá? Então, aqui, né, a imagem da transformação e aqui é a base, né, lá do domínio. Aliás, eu vou deixar que vocês leiam isso daqui e já vou logo para os exercícios. Né? Aqui vai mostrar, né, aplicando a transformação linear aqui nos vetores, aí eu vou pegar o coeficiente tiro para fora e tal, para chegar nessa matriz da transformação. Essa matriz aqui. Ó. Tá? Depois vocês leem, eu vou já logo para o exercício, para o vídeo ficar um pouquinho menor. Né? Mas tendo aqui, deixa eu fazer só essa observação. Uma matriz da transformação da base A para a base B, né, no caso aqui, ela vai ser de ordem 3 por 2, porque lá no nosso exemplo, nós supomos, né, sem perca de generalização, que a V seria de dimensão 2, né, e W, a imagem, seria de dimensão 3. Né, ou seja, lá seria uma transformação do R2 para o R3. E a matriz de transformação, ela é sempre da ordem inversa. Se eu estou transformando do R2 para o R3, então a minha matriz de transformação vai ser 3 linhas e 2 colunas. Sempre, o número de dimensão da imagem é a quantidade de linhas da matriz de transformação. O número, a quantidade de dimensão do domínio é a quantidade de colunas da minha matriz, né, da transformação. Ou seja, a minha matriz de transformação, então, seria 3 linhas e 2 colunas. Tá? Então, é uma observação a ser considerada. Então, quando eu vou encontrar a matriz de transformação da base A para a base B, né, a matriz ela vai ser sempre em ordem inversa, né, aqui da base de transformação. Se é do R2 para o R3, então ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. E se fosse o contrário, do R3 para o R2, né, então ela teria 2 linhas e 3 colunas. As colunas da matriz de transformação da base A para a base B são as componentes das imagens dos vetores da base A, né, em relação à base B, conforme pode ser obtido, né, parte daqui, né? Mas aqui,
essa coluna seria a imagem, né, lá da transformação do vetor V1 da base A para a base B, e aqui essa outra coluna seria também, né, o vetor, né, a imagem da transformação do V2 para a base B. De um modo geral, para a transformação de V em W, né, uma transformação linear, se a dimensão de V é igual a N e a dimensão de W é igual a M, né, a base, então, de A é de ordem N, né, vetores V1, V2, V3, V3, Vn, tem N vetores na base, e a imagem é de ordem M, ou seja, tem a base da imagem é formada por M vetores, W1, W2, Wm, né, em que V e W aqui são as bases do domínio e da imagem, né, respectivamente. Temos que a matriz da transformação da base A para a base B, da base A para a base B, é uma matriz de ordem M por N, ou seja, a quantidade de dimensões da matriz imagem, da imagem da transformação, é a quantidade de linhas da matriz da transformação. E a quantidade de dimensão, né, do domínio é a quantidade de colunas da matriz, onde cada coluna é formada pelas componentes das imagens dos vetores A em relação à base B. Então, né, de forma genérica, ficaria então a transformação da matriz A, a matriz de transformação da base A para a base B, então vai ter, né, vai ter N colunas, né, e M linhas, em que a primeira coluna é a imagem da transformação do vetor V1 da base A para a base B, a segunda coluna é a transformação do vetor V2 para a base B, né, e assim por diante, né, conforme N, M, N, né, onde eu tenho N elementos do domínio e M vetores da base, da imagem. Como se vê, a matriz de transformação da base A para a base B depende das bases A e B consideradas. Isto é, a cada dupla de bases correspondentes, né, a cada dupla de bases aqui vai corresponder a uma matriz particular. Ou seja, se eu quero transformar uma matriz da base A para a base B, né, então ela vai ser uma matriz particular para essa base específica. Para cada base eu vou ter uma matriz de transformação específica, particular. Assim, uma transformação linear poderá ter uma infinidade de matrizes para representá-la. No entanto, fixadas as bases, a matriz ela é única. Bom, atividades resolvidas. Vamos aqui resolver um exemplo para ficar mais claro. Seja a transformação do R3 para o R2, dado pela regra, né? Transformar um vetor de componente x, y, z do R3 para o R2 é feito por essa regra aqui. 2 vezes a primeira componente menos a segunda mais a terceira. E a segunda componente é 3 vezes a primeira mais a segunda menos 2 vezes a terceira. Né? Consideramos as bases de A, né, o vetor V1, V2, V3. Sabemos que para ser base, né, tem que ser LI, eles não podem ser, né, combinação linear de outros, não pode ser LD, né? Então, isso aqui é a base do R3, com V1 de componentes 1, 1, 1, e V2 de componentes, e aqui, né, então, o vetor V2 de componentes 0, 1, 1, o V3 de componentes 0, 0 e 1, e as bases da imagem, né, W1 é 2 e 1, e W2, 5 e 3. Determinar a matriz de transformação da base A para a base B. Ou seja, eu quero pegar um vetor do R3, né, que está na base A, dimensão 3, e transformar num vetor do R2, né, que no caso aí vai ser de dimensão 2. Em que as bases de A do R3 são dadas pelos vetores V1, V2, V3, e as bases da imagem, né, do R2 são dadas pelos vetores W1 e W2. E depois que determinar essa matriz de transformação, é para mim usá-la, a matriz de transformação, né, e fazer se V é de componentes 3, menos 4 e 2, coordenadas em relação à base canônica,
do R3, calcular a transformação de V na base B, utilizando a matriz encontrada no item A. Então, primeiramente, nós vamos encontrar a matriz de transformação da base A para a base B, e depois usar para converter esse vetor do R3 para o R2, usando a matriz de transformação encontrada no item A. Então, primeiramente, vamos determinar a matriz de transformação da base A para a base B. Veja que aqui é do R3 para o R2, ou seja, do R3 para o R2, então ela vai ter o quê? Ela vai ter 2 linhas e 3 colunas, é de ordem inversa. Então veja que a matriz de transformação da base A para a base B é de ordem 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas, porque a dimensão de V é 2 e a dimensão de W é 3. E aí, fazendo aqui, escrevendo a matriz de transformação, vamos encontrar o seguinte. A1, eu vou pôr aqui, linha 1, linha 2. E aí ela vai ter 3 colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então aqui eu sei que a matriz é de ordem 2 por 3, por causa aqui, é sempre o inverso. Se eu estou transformando o vetor do R3 para o R2, então a ordem da matriz de transformação é de 2 por 3. E aí, fazendo a matriz genérica, o primeiro elemento, o A1, o elemento linha 1, coluna 2, o elemento linha 1, coluna 3, o elemento linha 2, coluna 1, o elemento linha 2, coluna 2 e o elemento linha 2, coluna 3. Então, esses índices aqui é a localização de cada um dos elementos. Em que a primeira fila aqui, a primeira coluna, é a transformação linear do vetor V1. Aqui é a imagem da transformação do vetor V2. E a terceira coluna é a imagem da transformação do vetor V3. Então, essa aqui vai ser a nossa matriz de transformação da base A para a base B. E aí, então, agora vamos encontrar o A1, o A2, depois vamos encontrando os elementos e substituindo aqui. Tá? Fazendo a transformação entre os vetores V1, V2 e V3, porque a transformação do vetor V1, aqui, é essa fila. A transformação do vetor V2 é essa fila. A transformação do vetor V3 é essa outra coluna aqui. Do R3 para o R2, usando a fórmula, a regra dada de transformação. Então, a regra para transformar qualquer vetor do R3 para o R2 é dado por essa regra. O vetor V1 tem componentes o quê? O vetor V1 tem componentes 1, 1, 1. Então, eu vou substituir na regra. Eu vou transformar o vetor do R3 para o R2. O primeiro vetor é o vetor V1. Então, fazendo a transformação do V1 para o R2, o vetor V1 é de componentes 1, 1, 1, substituindo aqui 2 vezes a primeira componente, 2 vezes 1, menos y, menos 1, mais e, mais 1, vírgula. A segunda componente é 3 vezes 1, mais 1, menos 2 vezes 1. Menos 1 mais 1 quarta, 2 vezes 1, 2. E 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, menos 2 vezes 1, menos 2, 4 menos 2, 2. Agora eu vou escrever o vetor transformado do R3 para o R2 como combinação linear da base da imagem. E a base da imagem são esses componentes aqui. W1 é 2 e 1 e W2 é igual a 5 e 3. Então, eu vou pegar esse vetor transformado do R3 para o R2, substituir aqui na regra de transformação, e agora eu vou pegar esse vetor transformado e escrever como combinação da base do R2. Então, eu vou fazer o vetor aqui transformado, V1, é igual o A1 vezes o W1, mais o A21 vezes o W2. Estou pegando essa fila aqui, A1, A21. Sempre vou pegar por coluna. Então, 2, 2, que é o vetor transformado do R3 para o R2, é igual a 1 vezes o
o vetor da imagem 1, 2 e 1, mais A21 vezes o vetor, né, o segundo vetor da imagem, 5 e 3. Que está aqui, ó. Os vetores da imagem são esses aqui. Ó, 2 e 1 e 5 e 3. Estou escrevendo o vetor transformado do R3 para o R2 como combinação linear da imagem do R2, né, da base B. Então, vou fazer aqui A1 vezes 2 dá 2A1, A1 vezes 1 dá A1, mais A21 vezes 5 dá 5A21, A21 vezes 3 dá 3A21. E aí, fazendo a soma, né? Esse primeira componente com a primeira componente e a igualdade. Então, 2A1 mais 5A21 igual a 2. Agora, somando a segunda componente, fazendo igual a segunda componente, vamos obter isso daqui. Para me zerar isso daqui, eu vou escalonar para me resolver esse sistema. Assim, né? Tem que zerar esse elemento aqui, encontra esse, depois substituir aqui e encontra o outro, né? Veja que para determinar, resolver esse sistema, eu vou usar o método de escalonamento, pode usar o outro, se vocês forem mais eficientes. Né? Eu vou usar o método de escalonamento, que é um prático, né, que resolve praticamente todos os tipos de sistemas. Então, veja, para me zerar aqui, o A1, eu tenho que somar, né, 2A1 com menos 2A1. Ou seja, eu vou pegar a minha linha 2 é igual a linha 1 menos 2 vezes a linha 2. Vou repetir a primeira fila, 2A1 mais 5A21 igual a 2. E fazendo 2A1 menos 2 vezes A1, vai ficar 2A1 menos 2A1, corta, dá 0A1. 5, 2A1 menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 menos 5 dá menos 1. Menos 1, 2A1. Daqui eu tenho, né, se eu multiplicar por menos 1, eu tenho que o A21 é igual a 2. Menos vezes menos mais, menos vezes menos mais. Se eu tenho o valor agora do A21, substituo aqui e encontro o valor do 2A1. Então, eu copiei a fila aqui, 2A1 mais 5A21 igual a 2. No lugar do A21 eu coloquei 2, 5 vezes 2, 10. Passa para cá menos 10. 2 menos 10 é 8. 8 menos 8 dividido por 2 é menos 4. Né? Menos 4. Então, olha, esse elemento aqui eu já sei, ó. Vale menos 4 e 2. O A21 é 2 e o A11, 4. Então aqui, ó, o A1 é menos 4 e aqui vale 2. Né? Já encontrei a primeira coluna da minha matriz de transformação, da base A para a base B. A primeira coluna é menos 4 e 2. 2 positivo. Agora, para me encontrar a segunda coluna, eu vou fazer a transformação no vetor 2. Cadê a base do vetor 2? A base do vetor 2 é o vetor 2, né, pertencente à base A, é 0, 1, 1. Então, o vetor 2, pertencente à base A, é 0, 1, 1. Eu vou transformar ele na base, eu vou transformar ele do R3 para o R2 usando essa fórmula de transformação aqui, a regra. Então, eu venho aqui, ó, transformar o V2 do R3 para o R2. Então, eu vou fazer a transformação do vetor V2, né, de componentes 0, 1 e 1. Vai ser 2 vezes 0, usando aquela regra lá, né? 2 vezes x, menos y mais z. Então, 2 vezes 0, menos 1, mais 1, vírgula. Aí, a segunda componente é 3 vezes x, mais y, menos 2 vezes z. Então, 3 vezes 0, mais 1, menos 2 vezes 1. 2 vezes 0, 0, menos 1 mais 1, 0. Então, dá 0. 3 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 1, menos 1. Bom, então eu transformei do R3 para o R2. Agora eu vou pegar esse vetor transformado e escrever como combinação linear da base, né, da imagem, W1 e W2. Então vai ficar o vetor transformado, R3 para o R2, escrito como combinação linear dos W1 e W2. Então agora, como é a segunda coluna, quem são os aqui, ó, A12 e A22. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar A12 vezes o W1 mais A22 vezes o W2.
fazendo a multiplicação, né? Fazendo a multiplicação, depois a soma, eu vou obter 2A1 mais 5A22 igual a 0, e a soma desses dois igual a menos 1. Daqui, né, eu já tenho que, para mim encontrar, né, resolver o sistema, vou usar o método de escalonamento de novo. Vou multiplicar novamente a linha 2 por menos 2 para zerar com 2A1. Então, a minha linha, eu vou repetir a primeira fila. E agora eu vou fazer 2A1 menos 2, né, menos 2 vezes A11, vai ficar mais 2 menos 2, corta, vai dar 0. 5 menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 mais 5 dá menos 1. Menos 1, A22. Aí aqui, então, se eu multiplicar por menos 1, menos vezes menos dá mais. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, eu encontrei que o A22 vale menos 2. Agora, eu vou substituir na primeira equação e encontrar o A12. Então, 2 vezes... Escrevi a primeira equação, né? Onde tinha o A22, eu substituí por menos 2. 5 vezes menos 2 dá menos 10, passa mais 10. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Encontrei, então, a segunda coluna. A segunda coluna é 5 e menos 2. Né? 5 e menos 2. Eu venho, coloco aqui, ó. 5 e menos 2. Continuando. Agora eu vou fazer a transformação do terceiro vetor da base A, né? o V3. Né? Que a base A é vetor V1, V2, V3. Fiz do V1, fiz do V2, agora eu vou fazer do V3. O vetor V3 é 0, 0, 1. Então, vou aplicar a regra de transformação e transformar ele do R3 para o R2. E depois escrever como combinação linear da base V1, da base W1 e W2, que é a imagem da transformação. Então, agora, fazendo agora com o V3. Né? Então, a transformação do V3 para o R2 usa essa regra. E o vetor V3 tem componentes 0, 0 e 1. Então, vamos fazer 2 vezes 0, menos 0, mais E, mais 1, vírgula. 3 vezes 0, mais 0, menos 2 vezes 1. Aqui, corta, corta, vai sobrar 1. Corta, corta, menos 2. Agora, eu vou escrever, né, esse vetor transformado do R3 para o R2 como combinação linear da base de W. E aí, então, vai ficar A1 e menos 2 igual a 13, porque agora eu estou usando a terceira coluna. Né? Eu estou usando a terceira coluna aqui, ó. A13 e A23. Né? Então, a terceira fila aqui é a transformação linear do vetor V3. Por isso que eu estou usando esses, né, esses coeficientes. A13 e A23. A13 e A23, né? Então, vai ficar A13 vezes 2 e 1, A23 vezes 5 e 3. Esse aqui é o W2, esse aqui é o W1. São os vetores da imagem. E aqui é o vetor transformado do R3 para o R2. Aí, multiplicando, somando, nós vamos obter o sistema, né? 2A13 mais 5A23 igual a 1. Igual a 1. Esse mais esse igual a menos 2. Mais uma vez, multiplica por menos 2. Vou usando o método de escalonamento para resolver o sistema. Repete a primeira fila. 2 menos 2, 0. 5 menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 mais 5 dá menos 1. Se eu multiplicar por menos 1 aqui, menos vezes menos dá mais. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Agora eu vou pegar a primeira fila, a primeira equação aqui, onde tem A2, 3, eu vou substituir por menos 5. Então, 2, A1, 3, mais 5 vezes menos 5 igual a 1. 5 vezes menos 5 dá menos 25, passa para cá mais 25. 1 mais 25 dá 3, dá 26, dividido por 2, 3. Então, a terceira fila também já encontrei, né? Vai ser 13 e menos 5. Então, aqui está a matriz de transformação da base A para a base B. A matriz de transformação da base A para a base B, né, é menos 4 e 2, 5 e menos 2, 13 e menos 5. Esta, né, é a matriz de transformação linear da base A para a base B, ou seja, do R3 para o R2. Assim, dado um vetor VI qualquer do R3 para transformar para o R2,
devemos multiplicar o mesmo pela matriz da transformação de A para B. Agora vamos resolver o B. Né? O item B fala assim, ó, use a matriz encontrada no item A, né, para transformar, né, o vetor V. Veja, se V são de componentes 3, menos 4 e 2, coordenadas em relação à base canônica do R3, ou seja, esse R3, esse vetor V aqui, da base do R3, ele está na base canônica. Só que a matriz que nós encontramos, ela transforma o R3 para o R2 com componentes da base A. E aqui está na base canônica. E nós vimos lá anteriormente que cada matriz ela é específica para a sua base. Né? De onde é que nós vimos aqui? Quer ver? Respectivamente, teremos uma ordem. Ó, como se vê, a matriz de transformação de A para B depende das bases A e B consideradas. Isto é, a cada dupla de bases corresponde uma particular matriz. Então, nós encontramos a matriz de transformação do R3 para o R2 com, né, vetores escritos, né, como combinação linear da base A, né, e o B aqui com bases aqui da base B, né, W1 e W2. O que não acontece com esse aqui. Esse vetor ele está na base canônica, diferente da base A. A base canônica é esse aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Isso é a base canônica do R3. Mas aqui estou falando que mas a base da nossa matriz de transformação linear é 1, 1, 1. Quem são eles? 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 e 0, 0, 1. Veja que as bases são diferentes. Então, para mim transformar esse vetor do R3 para o R2 usando a matriz de transformação, primeiramente eu tenho que pegar esse vetor, escrever como combinação linear da base A, para depois fazer, né, a conversão. Tá? Então, veja que a matriz de transformação, né, da base A para a base B é de ordem 2 por 3, pois, está lá na frente, né? Letra B. Então, para transformar o vetor V, né, de componentes 3, menos 4 e 2 do R3 para o R2, basta multiplicar o vetor B pela matriz da transformação encontrada. No entanto, o vetor V está expresso como componente da base canônica, isto é, né, 3 menos 4 e 2 pode ser escrito como combinação linear da base canônica, 3 vezes o primeiro componente, segundo e terceiro vetor da base canônica, né, o vetor 1, 2 e 3 da base canônica, né, seria 3 vezes 1, mais 4 vezes 0, dá esse. Depois, 3 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 2 vezes 0, 0, daria aqui, né? E não na base A. Como a matriz de transformação da base A para a base B transforma um vetor da base A, do R3, para o R2, primeiramente, então, vamos escrever o vetor V, que está na base canônica, na base A, para depois usar a matriz de transformação. Então, vamos escrever esse vetor, o qual nós queremos transformar, como combinação linear da base A, que é o que nós temos lá, esses três vetores, que compõem a base A do R3. Então, 3 menos 4 e 2, que é o vetor do qual nós queremos transformar, vamos escrever ele como combinação linear, né, das bases lá dos vetores da base A. Então, vai ficar A vezes A1 mais B vezes 0, 1 mais C vezes 0, 0, 1. Fazendo a multiplicação, né, que vai dar A, fazendo aqui dá 0, B, B, 0, 0, 0, C. Agora, somando e montando um sistema, nós vamos ter, né, A mais 0 igual a 3. A mais B mais 0 igual a menos 4. A mais B mais C igual a 2. A mais B mais C igual a 2. Daqui nós já temos que o A é igual a 3.
Se eu pegar a segunda equação, A mais B igual a 4, mais o A vale 3, então vai ficar B igual menos 4, 3 passa para cá, menos 3, menos 4, menos 3, menos 7. B menos 7. E, usando a terceira equação, já que eu tenho o valor de A e B, eu encontro o valor de C. A mais B mais C igual a 0, A igual a 2. O A vale 3, o B menos 7, mais C igual a 2. 3 menos 7 menos 4, passa para cá mais 4, 2 mais 4, 6. Logo, o vetor na base A, né, é de componentes 3, menos 7 e menos 6. O vetor que anteriormente estava na base canônica, escrito como 3, menos 4 e 2, né, escrito na base A, nós mudamos a base do vetor, né, o qual queremos transformar para a base B, né, nós mudamos, né, fazemos uma conversão da base canônica para a base A para usar a matriz de transformação. Então, o vetor V, que estava escrito na base canônica, agora é escrito na base A. Agora, transformando o vetor na base A do R3 para o R2, né, usamos a matriz de transformação. Ou seja, para mim fazer a transformação na base B, basta pegar a matriz da transformação vezes o vetor na base A. A matriz da transformação dada é essa daqui, menos 4, 2, 5 menos 2, 13 e 5. E o vetor, o qual nós queremos transformar na mesma base da matriz, né, é 3 menos 7 e 6. Fazendo o produto, né, linha vezes coluna, ó, linha vezes coluna, né, produto de matriz. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. 5 vezes menos 7, menos 35. 13 vezes 6, 78. Agora vamos multiplicar a segunda linha da mesma forma, né? Aí agora a resposta vai para a segunda linha. 2 vezes 3, 6. Menos 2 vezes menos 7 dá mais 14. Menos 5 vezes 6 dá menos 30. Ou seja, nós temos aqui, né, se fizer menos 12 menos 35 mais 78, vai dar 31. 6 mais 14, 20. Menos 30 dá menos 10. Ou seja, o vetor obtido é 31 e menos 10. Componente, né? A primeira componente 31, a segunda componente menos 10. Vetor coordenada, né, da transformação. Finalmente, vamos escrever o vetor coordenada na base canônica, porque nós escrevemos, nós convertemos o vetor para a base A para a gente fazer a transformação. Né? Agora que nós fizemos, vamos voltar para a base canônica, porque o vetor está na base canônica. Então, vamos fazer, né? 31 vezes o vetor lá da imagem, W e 1, aqui é W1, né? 2 e 1, menos o 10, né? Menos 10 vezes o W2, né? Que é o vetor lá da imagem, 5 e 3. E fazendo, 31 vezes 2, 62, 31 vezes 1, 31, menos 10 vezes 5, menos 50, menos 10 vezes 3, menos 30. 62 menos 50 dá 12, 31 menos 30 dá 1. Então, esse é o vetor obtido, transformado, usando a matriz da transformação que nós encontramos. Então, o procedimento é, se eu quiser transformar qualquer vetor usando a matriz da transformação, se ele não estiver escrito como combinação, né, da base A, primeiro passo eu vou escrever ele como base A, né, usando lá a combinação linear, para depois, né, fazer a transformação usando a matriz. Para fazer a transformação é simples, vou pegar a matriz de transformação da base A para a base B, vezes o vetor o qual eu quero transformar, desde que ambos estejam na mesma base. A matriz está na base A e o vetor o qual eu quero transformar tem que estar na mesma base. Feito isso, né, aí eu volto ele para a base o qual ele estava. Né? Então, se eu quiser tirar a prova, né, vamos ver se está certo. Naturalmente, a transformação do vetor V de componentes 12 e 1 também seria obtido por meio da lei que define a transformação. Né? Considerando que o vetor o qual nós transformamos foi 3 menos 4 e 2. Né? Nós transformamos esse vetor do R3 para o R2 usando a matriz de transformação.
Mas, no caso aqui, eu tenho a regra e quero tirar a prova, eu vou substituir aqui. Essa é a regra de transformação do R3 para o R2. Então, 2 vezes 3, menos o menos 4 vai dar mais 4, né? Mais Z, mais 2. A segunda componente é 3 vezes 3, mais o menos 4, menos 2 vezes o 2. Veja, 2 vezes 3, 6, menos vezes menos mais, 4, 6 mais 4, 10, mais 2, 12. E 3 vezes 3, 9, menos 4, e menos 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 é menos 8, mais 9 dá 1. Veja que se eu usasse a regra de transformação, como nós já sabemos, vamos obter o mesmo resultado do vetor transformado da base A para o base B, né, do R3 para o R2, usando a matriz de transformação de A para B. Né? Os resultados foram o mesmo. Então, essa é a prova, né, de que, usando a matriz de transformação obtida, eu posso pegar qualquer vetor do R3, multiplicar pela matriz de transformação da base A para a base B e obter o vetor transformado, desde que o vetor, o qual quero transformar, esteja escrito como combinação linear da base A. Aqui, né, eu escrevi um resuminho aqui, né, depois vocês leem, né, para encontrar uma matriz, por exemplo, transformação da base A para B. O primeiro passo é escrever a matriz genérica, né, de ordem inversa. O que é essa ordem inversa? Se é do R2 para o R3, então ela vai ter 3 linhas, 1, 2, 3 linhas e 2 colunas. Né? Então, o primeiro passo é montar a matriz genérica. O segundo passo é fazer a transformação dos vetores, do R3 para o R2, ou do R2 para o R3, do R3 para o R3, do R2 para o R2, para o próprio R2 e assim por diante. Né? Usando a regra de transformação. Sempre vai dar a regra lá de transformação. O terceiro passo, né, é você escrever a matriz obtida, né, com os valores aqui obtidos, aí você vai encontrar a matriz, né, pronta. E para transformar um vetor do R3 para o R2, né, usando a matriz de transformação, né, o procedimento é o seguinte: escrever o vetor V da base no qual ele está, transformar para a base da matriz o qual estou usando. Se ele tiver da base canônica, eu vou pegar da base canônica e escrever como combinação da base A. Se eu tiver de uma outra base qualquer, que não seja a base A, eu vou fazer essa conversão. Como que eu faço a conversão? Fazendo a combinação linear, né? A vezes o V1, mais B vezes V2, mais C vezes V3. Depois, né, usar a regra, né, ou seja, a fórmula. Essa é a fórmula para fazer a transformação. Transformação da base A para a base B é igual a matriz da transformação vezes o vetor, o qual eu quero transformar, na mesma base da matriz. E depois voltar para a base canônica ou para a outra base, o qual ele está.